Oi gente, eu sou a Tabata e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Hellraiser do Clive Barker com essa edição incrível e maravilhosa da Dark Side. Provavelmente vocês já viram essa edição em muitos canais, mas eu faço questão de mostrar novamente porque é uma edição muito caprichada, como todas as outras da Dark Side, então vale muito a pena. É um livro incrível, já digo aqui no início do vídeo. Enfim, hoje eu trouxe essa resenha porque nós estamos no mês de outubro, que é comemorado o mês do Halloween, o mês do horror, e porque eu queria trazer outra reflexão também para o canal. O que você seria capaz de fazer por amor ou por prazer? Porque os livros de terror, eles geralmente nos trazem, né, o terror como temática principal. Só que também nos trazem outras temáticas que às vezes ficam um pouco implícitas ou explícitas, mas enfim, que também são tão importantes quanto o terror. E aqui nós temos, por exemplo, a temática do amor e o que a pessoa é capaz de fazer por amor, tão importante quanto o terror psicológico que tem nesse livro. Então, se tu tá chegando agora no canal, já te inscreve e deixa um curtir para ajudar na divulgação, porque hoje eu vim trazer um livro de terror pra gente discutir temáticas que a gente traz para o nosso dia a dia, porque a literatura serve para isso também, pra gente trazer pra nossa realidade, enfim, e usar das mais diversas formas no nosso dia a dia e nas nossas reflexões. Bom, gente, aqui a gente vai ter a história do Frank, tá? Que é um cara que busca prazeres da vida. Ele é um cara, assim, despreocupado, sabe? Um cara da vida, um cara do mundo. E ele gosta dos mais diversos prazeres. Talvez a capa fique dando reflexo, né? E ele gosta dos mais diversos prazeres. Eu acho que vou deixar no meu colo, porque eu tô vendo esse reflexo e tá me incomodando. Ele busca os mais diversos prazeres. Só que um dia ele descobre uma caixa, que é a caixa de Le Marchand, que ele também descobriu, conseguiu aí por uns esquemas meio estranhos, mas ele descobre que essa caixa é capaz de te dar todo o prazer possível e impossível desse mundo e de outros mundos, e vocês vão entender um pouquinho depois, porque são coisas que tu nunca imaginou que tu pudesse, enfim, ter. E aí ele descobre essa caixa, consegue essa caixa, só que essa caixa ela tem um código, né? Tu precisa decifrar esse código para abri-la e conseguir o que tem a partir dela. Bom, então ele consegue decifrar esse código e ele acaba se deparando com alguns seres, né, criaturas que vêm a partir dessa caixa, que são cenobitas. Os cenobitas, eles fazem parte de uma outra dimensão, digamos que de um mundo paralelo, e eles são seres ou criaturas que prometem, né, pro Frank todos os prazeres que ele nunca imaginou na vida dele. Só que os prazeres para os cenobitas são diferentes dos prazeres do ser humano. Prazer para eles está relacionado com dor, com sofrimento, com tortura. Eles são seres bem estranhos, com pedaços de carne remendados e, enfim, cheio de correntes. Uma coisa bem nesse estilo aqui, que vocês estão acostumados a ver por causa do filme, mas é bem nesse estilo aqui de Hellraiser mesmo. E aí eles acabam pegando o Frank e levando para esse mundo paralelo, então para essa outra dimensão, onde ele vai ter esses outros prazeres, mas da forma dos cenobitas. Bom, então a narrativa inicia assim e a gente dá um pulo, tá, na história. E aí a gente vai se deparar com o irmão do Frank, o Rory, e a mulher dele, a Julia. Eles acabam se mudando para a casa que o Frank tinha feito lá, essa coisa para conhecer os cenobitas, aberto essa caixa. E eles se mudam pra lá muito tempo depois do sumiço do Frank, mas que eles não dão muita bola, porque como eu comentei com vocês, o Frank era um cara do mundo, da vida, então eles não se importaram muito com o sumiço do Frank. Era algo natural pra eles. Eles se mudam pra essa casa. Só que tem um determinado quarto nessa casa, que foi o quarto que o Frank acabou, né, desaparecendo, ou enfim, que os cenobitas acabaram levando ele, que é um quarto escuro, é um quarto muito gelado. E a Julia entra, né, nesse quarto e acaba descobrindo que, de certa forma, o Frank ainda está ali. Na verdade, ele consegue achar uma forma de se comunicar com a Julia. Nós temos aí na história a questão da Julia amar o Frank, sim, o cunhado dela. Porque no início da narrativa, isso não é um spoiler, tá, gente? Mas no início da narrativa a gente acaba descobrindo que no dia do casamento da Julia e do Rory, ela acabou se envolvendo com o Frank. E aí ela tem uma paixão, um amor reprimido, né, por ele. Nós temos uma quarta personagem na história também, que é
Kirsty, eu acho, eu não sei muito bem como pronuncia o nome dela, que é apaixonada pelo Rory. Então, como vocês podem perceber, a paixão, o amor, também é uma temática bem marcante. Bom, a que ponto eu quero chegar? Como vocês podem ver, o livro é bem curtinho, então eu não posso comentar muito, né? Mas a que ponto eu quero chegar? A Julia descobre que ela pode ajudar o Frank a voltar para o nosso mundo, para o mundo dos humanos. Só que para isso ela vai ter que fazer algumas coisas, porque o Frank disse que precisa de muito sangue para voltar para o mundo dos humanos. E ele precisa da ajuda da Julia, porque ela é a única, né, que sabe da existência dele e o que aconteceu com ele naquele quarto. Então ela, né, se dispõe a ajudá-lo. Só que o que ela será capaz de fazer para que isso aconteça, né? Para que ele consiga retornar? E aí eu trago o questionamento que os livros de terror, muitas vezes as temáticas assim que são de segundo plano passam meio que despercebidas. Ah, é um livro de terror, tá, conta a história do personagem lá, daí tem esses seres aí fantásticos, os cenobitas, isso, aquilo e tal. Mas a gente sempre tem que ter esse olhar para as outras temáticas que os livros de terror nos trazem. E nesse caso, a questão do amor é muito forte, porque a Kirsty ama o Rory, que ama a Julia, que ama o Frank, e que, sei lá, ama prazer, mas também é um tipo de amor, né? É um livro muito interessante, gente, porque apesar de ele ser de terror e trazer essas temáticas, como eu tô comentando, a linguagem do autor me surpreendeu muito. Foi um livro que eu li em um dia, tá? Eu recebi ele da Dark Side, eu li em um dia porque eu não conseguia parar de ler e porque a linguagem do autor é muito poética, sabe? Tiveram ali algumas passagens que eu grifei, que eu pensei, quando ele fala, tem um capítulo que ele inicia falando da natureza, então ele fala do inverno, do outono, do verão, da primavera, de uma forma bem poética. Tem um trecho que eu grifei aqui que eu vou ler pra vocês e que não se preocupem que não é um spoiler, porque embora fale ela, vocês não vão saber se eu tô falando da Julia ou da Kirsty, mas diz o seguinte: o que o mundo tinha a dizer para ela? Pouco. Ela, por outro lado, tinha notícias para o mundo que o faria se encolher para escutar, sobre a condição dos amaldiçoados, sobre amores perdidos e reencontrados, sobre o que o desespero e o desejo têm em comum. Então é um livro de terror bem curto, que tu lê rapidamente e que vai te trazer todas essas temáticas. O final eu achei muito bacana, de verdade, foi um livro que me surpreendeu. É um livro que eu costumo indicar para os meus amigos quando eles me perguntam de um livro de terror que seja uma leitura rápida. Então eu indico Hellraiser. E era isso, eu trago esse questionamento então pra vocês. O que vocês seriam capazes de fazer por amor e desejo, né, e prazer? E de que forma os livros de terror nos trazem essas outras temáticas que fazem com que a gente reflita coisas do nosso dia a dia, né? E traga a literatura pra nossa realidade, porque a literatura é isso, né? É um tipo de arte que faz com que a gente traga ela pra nossa realidade e viva as histórias, né, que são contidas nos livros. Era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram Hellraiser. Eu li ele há uns 2 anos, tá? Mas ele tá muito fresco na minha memória por ter me marcado exatamente por esses pontos que eu destaquei pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!